Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito, benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Meus amigos, hoje continua sendo quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias do RV-GCR e de todas essas posições mundiais iminentes, referente à liberação dos tiers, liberação das devidas operações globais, e desses títulos também eu corro muito atrás dessas informações e recolho informações sempre dos provedores que julgo serem reais e comunicarem a gente a uma grande verdade, visto esse grande mar de desinformação. Meus amigos, eu agradeço a Deus, pois todos os amigos que estão comigo desde o início do meu canal tornam cada vez mais grandiosa essa família. Muito obrigado pela força desde o início. A todos os novos inscritos também, muito obrigado. Que Deus abençoe a entrada de cada um de vocês nessa grande família. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, continuo pedindo para todos se atentarem aos links da descrição, para os projetos da Fundação Coopera Frater, os programas Ecolux Pax, e para que possamos difundir essas ideias, e ao irmão que bater no coração, apoiem, né, e difundam essas mensagens. Meus amigos, no interim dessas notícias para essa tarde de quarta-feira, eu pude colher informações importantes, congruentes a uma verdade, e eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Vamos lá? Os países que foram desconectados do QFS foram reconectados. Todos os países estão prontos para começar. A segurança é muito rígida. Essa é uma das razões pelas quais eles querem que os processos, trocas e compromissos sejam rápidos. Os grupos converteram os pagamentos de 20 grupos do Almirante T4A de nível superior e os quase 400 grupos de nível 4A de dólar fiduciário em ouro /USTN com o apoio necessário para iniciar os grupos T4, sendo A e B. Foi assinada a ordem do Tribunal Mundial, eles devolveram as evidências que estavam iniciando a liberação do RV-GCR e voltaram com o documento assinado. A tática da tenda está se recusando sobre isso. Obteremos taxas para o ZIM. Foi dito que os banqueiros pedirão para colocar nossos fundos em investimento de anuidade, de pagamento estruturado sobre o qual o banco investirá em projetos humanitários e pagará ao ZIM um pagamento de juros anual sobre essa porcentagem. Foi dito que seria disponível 20% do pagamento do ZIM e esse é para o nosso uso pessoal, e isso é muito bom. Na atual circunstância, são bilhões. Alguns terão acesso a alguns trilhões a uma taxa específica. Foi dito que se tiver ideias para projetos, poderá obter uma taxa muito maior, que seja mais que suficiente para um pagamento percentual anual. Projetos humanitários pelo banco em cooperação com você e sua empresa de confiança. Banqueiros falam, você assina, e são os compromissos que você terá com a redenção. Foi dito que sim, os primeiros 90 dias serão para recebimentos e grande estruturação. E poderá ser resgatado alguns trilhões já na primeira consulta. Sua informação é que os bancos Tier 1 enviam e-mails de notificação contendo links seguros e um código de confirmação que daremos ao ligar para entender essas notificações e ficar claro quando receber, e tudo vai ficar claro quando recebermos essas notificações via e-mail. Está confirmando que não há informações de impostos federais. Foi dito que há um período de rescisão de 3 dias em que poderemos voltar e depois concordar com as taxas, e será esclarecido no momento do agendamento.
As empresas fiduciárias terão alguns dias e você pode mudar de uma para outra se não gostar do serviço. O Fundo Rodrigues Trust lida com a renda básica universal para cidadãos de todos os países em conformidade. O valor por indivíduo ou família depende do status dessa pessoa, ou necessidade, nível de emprego e idade, e trabalhará para a trabalharem a complementar outras receitas como necessário. Foi confirmado que se os fundos não forem liberados, a Interpol estará tomando as devidas decisões. Foi confirmado que todos os grupos principais esperam que a liberação de liquidez comece, mas também foi confirmado de um paymaster em Hong Kong, informações de Zurich, de que a liberação e liquidez deve começar essa semana em diante, e aguardamos isso. Foi dito que os pedidos foram enviados para o T4A e B, começaram a incluir essas notificações. A informação mais recente é que essa tarde eles terminarão de enviar as novas notas aos bancos necessárias para iniciar, e isso foi dito pelo Tesouro dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa, que também sabem que estão em um cronograma apertado com a ordem do Tribunal Mundial para enviar todas as notificações e pagamentos de liquidez que estão acontecendo. Não foi dito muito sobre uma reunião que aconteceu essa semana no início, mas deu a entender que o pessoal da NSA e alguns outros estão discutindo sobre as prisões. Suas informações são simultâneas e o início do nível 4, grupos 4A, obtendo acesso facilitado aos paymasters a 1 ou 2% dos fundos nas contas, e nós em 4B recebendo notificações posteriores para iniciar compromissos de resgate. E as informações é de que ainda é iminente e temos que esperar. Todos estão no maior dos alertas, porque o início rápido dos fundos de liberação RVGCR, fundos D1 e D2 distribuídos em contas de titularidade para financiar Tier 1 a 4 a partir da noite passada. O processo está sendo iniciado. Para a cascata de níveis superiores, criando liquidez para os níveis mais baixos, para o Tesouro dos Estados Unidos e bancos para liberar 100% de acesso aos pagamentos nas 20 categorias e níveis de pagamento, muitas autorizações de liberação detalhadas e ações acontecendo agora. Foi dito que a autorização está sendo dada pelo DOD e UST aos bancos, bancos liderando os códigos de autorização, acesso para os titulares da conta T1 a 3, T1 conta de governo, T2 humanitária, T3 outros grupos, contas judiciais, reivindicações, multas CMKX, obrigações, títulos históricos, grupos centrais internos e externos, almirantes, cerca de 226 grupos devem receber 100% de acesso líquido a partir de hoje. Foi isso que deu para entender e pode estar acontecendo. Foi confirmado pelo Tesouro dos Estados Unidos e deve emitir uma declaração sobre isso, após os quais os paymasters em T4A pagarão aos grupos T4A e B o mais rápido possível. Foi confirmado também que o Departamento de Operações e Defesa, o Tesouro dos Estados Unidos e os Elder chineses assinaram sobre a liberação do RVGCR após reuniões recentes, e o Departamento de Justiça também se reuniu na noite passada e foi confirmado esta manhã em Hong Kong que haveria aberto e iniciado sua conta governamental humanitária T1 e 2 com 100% de acesso à liquidez a esses pagamentos por meio do processamento de títulos. Em Hong Kong fez uma ligação para o Tesouro dos Estados Unidos e perguntou por que os Estados Unidos ainda não haviam começado. Foi dito então que o DOD e a UST se encontrarão em uma nova reunião essa semana e esperam liberar tudo desde então. Foi confirmado que a entrega das notas United States Treasury Note aos bancos e centros de resgate foi feita pelo Tesouro dos Estados Unidos, que continua pressionando agora para que o T4B comece
durante essa semana. Foi dito legalmente que as novas notas devem estar fisicamente em locais, embora não seja oferecido dinheiro em compromissos de resgate. No caso de um detentor de moeda pedir esse dinheiro, caso eles lhe deem ou não, é com taxas de contrato sobre os títulos do Zimbábue e precisamos pedir para receber. Foi confirmado as taxas e também que os pagamentos de todos os níveis caem em cascata, começando dos níveis mais altos para os níveis mais baixos, para criar a liquidez necessária para nós T4 nos níveis mais baixos, e a queda em cascata está acontecendo rapidamente. Foi confirmado na segunda-feira que foi o dia para os fundos começarem a se mover de Zurique para os Estados Unidos e serem acessados em níveis inferiores para iniciar a liberação de pagamento para grupos T4, SKRs em direção às nossas notificações T4B a qualquer momento a partir do início desta semana. É o final da linha, as notificações podem sair a qualquer momento agora. Foi confirmado que as taxas foram atualizadas, bloqueadas e o algoritmo de gerenciamento de risco e liberação estava em execução. E foi confirmado que as taxas são atualizadas sempre de domingo a segunda à noite, e para que o FT4A e B não seja iniciado com sucesso, com base no algoritmo de progresso e lançamento. Eles usarão a atualização de tarifa noturna para o Tier 4B, e isso é possível a partir de qualquer momento. Bom, meus amigos, sendo um pouco mais técnico até em algumas informações e trazendo aí essas informações que elucidam esse processo, eu espero que meus amigos possam estar de alguma maneira inteirados e a cada dia eu explico sobre alguns termos dos quais nós não entendemos e procuramos sempre estar em conjunto com alguma verdade dita por tantas e tantas posições nesse mundo, todo esse mar de informação e desinformação também, mas eu acredito que certamente estamos chegando ao fim de uma grande guerra, e espero que estejamos fazendo o melhor para toda a população mundial diante de todos esses cenários. Meus amigos, e seguindo aqui as informações, novamente eu encontrei sobre a mídia, né? A mídia dizendo informações sobre nova ordem mundial e sobre questões de controle. Eu gostaria de trazer aqui uma matéria interessantíssima aos meus amigos, que me chamou muita atenção e pode trazer mais riqueza à compreensão da nossa consciência sobre todo esse processo. O governo dos Estados Unidos admite que esta é uma guerra que determinará quem governará a nova ordem mundial. Temos agora uma guerra que a grande maioria de nós nunca quis. Todas as nossas vidas serão viradas de cabeça para baixo, a economia global será absolutamente enviscerada e um número incontável de pessoas morrerá. Estou muito zangado, mas estamos observando uma invasão completa. Não precisava acontecer, mas o governo Biden teria sido muito mais fácil encontrar uma solução diplomática para essa crise. Infelizmente, o tempo para a diplomacia acabou e a Terceira Guerra Mundial começou. Na quinta-feira passada, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, fez uma admissão impressionante sobre o que realmente é essa guerra. Segundo Price, a Rússia e a China também querem uma ordem mundial. Mas alertou que se vencerem, a sua ordem mundial será profundamente liberal. A China deu aprovação tácita à última invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin no julgamento de autoridades norte-americanas como parte de um esforço conjunto para minar as instituições que os líderes americanos e aliados estabeleceram para minimizar os conflitos nas décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial. A Rússia e a RPC também querem uma nova ordem mundial, disse o porta-voz do Departamento de Estado de quarta para quinta. Mas é uma ordem que será profundamente liberal em todos os aspectos, levará um livro inteiro para descompactuar tudo o que foi dito. Em primeiro lugar, afirmar que Rússia e China também querem uma nova ordem mundial está tacitamente admitido que os Estados Unidos e outras nações
desejam ter uma ordem mundial própria. Deu a entender também que estamos testemunhando que há uma batalha sobre quem vai governar essa ordem mundial. Isso deve alarmar profundamente a todos nós. Não seria bom viver em um mundo onde ninguém tivesse a dominação global como objetivo? Também quero salientar que foi usado um termo profundamente liberal para descrever uma ordem mundial, liderada pela Rússia e China. E isso sugere que uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e outras nações não seria liberal. Isso é realmente uma afirmação bastante precisa. Em praticamente todas as nações ocidentais hoje, mesmo os partidos políticos que deveríamos ser conservadores são extremamente liberais. Se você pesquisar no Google a frase Ordem Mundial Liberal, descobrirá que ela é usada por elitistas há muitos anos, mas eu certamente não quero uma ordem mundial liberal e você também não deveria. Claro que também não quero uma ordem mundial comandada pela Rússia ou China. Infelizmente, eu não acho que temos um voto nisso. Acho que a Terceira Guerra Mundial começou e as coisas vão se mover muito rapidamente. A NBC News está relatando que Joe Biden está considerando lançar ataques cibernéticos maciços contra a Rússia. O presidente Joe Biden recebeu um menu de opções para os Estados Unidos realizarem ataques cibernéticos maciços projetados para interromper a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares na Ucrânia, disseram à NBC News 4 pessoas familiarizadas com as deliberações. 2 oficiais da inteligência dos Estados Unidos, um oficial da inteligência ocidental e uma outra pessoa informada sobre o assunto dizem que nenhuma decisão final foi tomada, mas dizem que a inteligência dos Estados Unidos e os guerreiros cibernéticos militares estão propondo o uso de armas cibernéticas americanas em uma escala nunca antes contemplada. Entre as opções, interromper a conectividade de internet em toda a Rússia, desligar a energia elétrica e adulterar os interruptores da ferrovia para dificultar a capacidade da Rússia de reabastecer suas forças, disseram as 3 fontes. Isso seria um ato de guerra e os russos inevitavelmente revidariam com muita força. E, escusado será dizer que somos vulneráveis a ataques cibernéticos. Se começarmos a vir e ir como os russos, eventualmente seremos levados à beira de uma guerra nuclear. De fato, Vladimir Putin já levou a possibilidade de usar armas nucleares. Transmitido ao vivo pela televisão, horário de Moscou, o presidente russo disse: quem tentar nos impedir, muito menos criar ameaças para o nosso país e seu povo, deve saber que a resposta será imediata e levará a consequências que vocês nunca viram na história. Todas as decisões relevantes foram tomadas, espero que vocês me ouçam. Quando vi isso pela primeira vez, mal pude acreditar no que eu estava lendo, mas está bem ali. É tão simples que uma criança pode entender o que ele está dizendo. Mas foi assim que Biden respondeu quando foi questionado sobre as declarações de Putin. Putin diz que o Ocidente enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que enfrentaram na história, e está ameaçando um ataque nuclear? Não faço ideia. Estão brincando conosco? Na verdade, considerando o quanto as habilidades mentais de Biden obviamente diminuíram, talvez não seja surpreendente que ele seja totalmente ignorante nesse estágio. O resto do mundo pode ver como Biden e seus subordinados são fracos, corruptos e totalmente incompetentes, e assim ele simplesmente não tem mais medo dos Estados Unidos. E agora a invasão russa da Ucrânia foi tão tranquila e muitos estão antecipando que pode ser apenas uma questão de tempo até que a China invada Taiwan. À medida que os tanques russos passam sobre a Ucrânia, a crise de Vladimir Putin repercutirá em todo o mundo, possivelmente de forma mais perigosa no Estreito de Taiwan. Uma alternativa de Pequim de reivindicar Taiwan pela força acaba de se tornar mais provável. Isso não é necessariamente porque há uma ligação direta entre a invasão da Ucrânia por Putin e a ameaça de Taiwan por Pequim, mas porque a guerra da Ucrânia é a indicação mais infeliz até agora da direção assustadora geopolítica global. Os autocratas estão contra-atacando. E se a China invadir Taiwan, a Coreia do Norte pode decidir que é um ótimo momento para lançar uma invasão da Coreia do Sul. Seria tão fácil para os dominós começarem a cair.
A ordem mundial existente está começando a desmoronar e um tempo de grande caos está diretamente à nossa frente. Em última análise, alguém acabará dominando o globo inteiro assim que a Terceira Guerra Mundial terminar e todas as nossas vidas parecerão muito diferentes quando chegarmos a esse ponto. Bom, meus amigos, mais uma matéria elucidando todo o futuro desta guerra, todo o futuro desse cenário, e é nesse futuro que eu acredito, é esse futuro que eu trago a vocês como uma humilde concepção de pensamento e conclusão e diligência dos provedores que nos dizem algo sobre o momento que estamos agora e sobre o momento que virá. Acredito eu que certamente, segundo algumas previsões, um grande dragão vermelho pode seguir dominando o mundo. Isso se diz muito sobre o Yuan da China, né? A moeda chinesa. Mas enfim, são algumas previsões feitas aí por Nostradamus, Baba Vanga e alguns outros pensadores e iluminados na história que tiveram a opção de ver além do presente, né? E ver além deste futuro e de um futuro até próximo. Viram muito mais do que isso. E algumas dessas coisas, pelo menos a grande porcentagem dessas previsões, foi assertiva e foi direcionada a governos, monopólios e todas as questões que influenciam toda a humanidade. Meus amigos, são as notícias mais atuais que eu tenho até esse momento. Eu volto mais tarde com novidades. O irmão que quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado. Continue se inscrevendo no meu canal, me dando essa força para difundir esse conteúdo, dar voz a esses provedores, ser o alto-falante de todas essas notícias, esses provedores, e que isso chegue até o ouvido de mais e mais pessoas. Possivelmente pode ser um ponto de encontro de todos esses humanitários no meu canal, de todas essas pessoas inclinadas a essas operações e a essas operações globais que eu trago aqui, não diferente de uma questão de várias outras que são encontradas até mesmo dentro do YouTube, mas eu digo o que diligentemente eu leio e pretendo continuar fazendo isso humildemente e certamente todos os dias. E você aí continua se inscrevendo, deixando o like, seu comentário, e que é muito bem-vindo, primeiramente, por sinal, muito obrigado. É recíproco do irmão também, Danilo Sérgio, e eu agradeço do fundo da minha alma. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, o irmão Danilo Sérgio fica muito feliz e faz um convite especial a cada um dos meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.